Dando sequência na parte aqui de preparando para encarnar. Vamos lá. Foi um período muito tranquilo que me fez não querer mais sair dessa missão. Estava bom demais. Confesso que no começo estava um pouco ansioso para encarnar, mas entendi muito bem como funcionava o processo desde a minha indução e esperei o meu momento pacientemente. Basicamente disseram-me que existiam muitas consciências querendo encarnar e que havia uma espécie de fila de espera. Ou seja, é o gatilho aqui da urgência, da escassez, né, de vagas. Mas E tem mesmo. o que dependia da urgência do caso e da disponibilidade dos corpos físicos no espaço-tempo, escolhido de acordo com a missão ou o resgate daquela consciência que se refletia em seu contrato de encarnação. Como que isso acontece? Acontece? É uma armadilha? Pode acontecer mesmo? Funciona dessa forma? Pode acontecer mesmo. A fila da reencarnação ela é muito grande. Da encarnação, a reencarnação ela é muito grande, porque a maioria absoluta quer voltar. E não tem, imagina, todo mundo que nasceu, morreu. Só que a gente tem que ver que aí as pessoas falam assim, mas a conta não bate, porque antes tinha 1 bilhão de pessoas, agora tem 8. Não sei. Você está pensando no tempo linear, mais uma vez. A encarnação não acontece assim. A sua próxima encarnação pode ser há 2.000 anos atrás. E a seguinte, daqui a 2.000. Então não tem 8 bilhões de corpos disponíveis. Tem todos os bilhões de corpos disponíveis. Os acumulados de quem tem todos. Encarnou e desencarnou. Tem né? todos disponíveis. Porque todo mundo já encarnou. É para onde que a sua consciência vai. Pois é, aí tá vendo? Aí você já antecipa a minha pergunta, porque eu ia perguntar se todo mundo encarna, toda consciência encarna. Existem Não. consciências que nunca encarnaram? Existem. Existe. O pessoal da Cabala Escura, a maioria absoluta, nunca encarnou. Nunca encarnou. Não. Nunca encarnou. Você não tem que encarnar. O que acontece é que, e aí é uma verdade, se você chega muito perto da fisicalidade, a energia telúrica da Terra te puxa. Aí acontece que a encarnação compulsória. Não é compulsória. Você que foi até lá. Teve uma escolha. Compulsória é quando você não tem escolha. Você que se deixou passar por isso. Se eu ficar muito tempo no 5D, eu sou obrigado a encarnar. Você não é obrigado. Você só é puxado de volta. É normal, é uma reação das forças, da interação das forças. Quer falar eletromagnética? Tá bom. Te puxa de volta. É natural que isso aconteça. Agora, então o que eu faço? Vai pro 6D. Ninguém é puxado do 6D. Entendeu? Então tem consciências que nunca encarnaram. Para você nunca encarnar é só sair pro 6D. Você não encarna. E eu posso querer ir pro 6D e posso ir direto. Você não pode ir direto porque você não consegue subir um prédio de 100 andares sem passar do 1 ao 99. Mas você pode correr se você tiver fôlego. Como é que está seu corpo? Como é que está aí a atividade física? Está em dia? Estou fazendo uma analogia, uma brincadeira, mas você tem condição física para correr do 1 ao 99? Se você tiver, você vai rapidinho do 1 para o 99. Senão, você vai ter que sentar em alguns degraus, tomar uma água, respirar um pouquinho, subir mais um pouquinho, né? E o que é essa corrida, essa caminhada? Seria conhecimento? Seria... É o que a gente está fazendo aqui. É o conhecimento aplicado. Conhecimento, aplicação do conhecimento. Conhecimento, aplicação do conhecimento. Você vai elevando o seu nível frequencial. Elevando o seu nível frequencial, você vai sintonizando com aquela faixa frequencial do 6D. Isso é um processo. É um processo. É porque eu não aguento, cara, eu não aguento. Eu vi um vídeo de alguém falando assim, não, porque quando desencarnar, é só falar, sou amigo, faço parte do fulano de tal, que você vai passar direto. Você não tem que negócio de umbral, não, você vai subir direto lá, 5D, 6D e tudo e tal. É só falar, né, o processo e tudo que eu faço parte. Inclusive, teve uma pessoa muito próxima a mim, que era um parente, papapá, e eu falei tudo, e ele desencarnou, e depois eu fui lá numa pessoa que acessou, e ele falou, não, tá super bem, tá numa nave que tá aqui em órbita aqui e tudo, Isso. e passou direto porque falou que era do grupo tal. Isso existe? Existe. Chama bolha holográfica. Ele vai para a bolha holográfica que está criada para essa situação.
Ele realmente vai acreditar que ele passou direto, ele realmente vai acreditar que ele está numa nave em órbita, mas na verdade ele está numa bolha holográfica, servindo de alimento para todo esse sistema. E quando esse sistema quiser, apaga ele e joga na encarnação. Tem que ter muito cuidado. Eu vi, eu sempre assim, eu vejo, escuto. Eu não vi, tá? Eu não sei quem é, eu tô respondendo a pergunta dele, eu não faço ideia de quem seja. Eu vi e tudo achei interessante. Nem precisa me contar. Eu achei interessante, mas eu sempre falei, ok, né? É a opinião, talvez não seja a minha, mas eu falei, um dia ainda vou perguntar pro Lance se isso existe. Pode existir. Existe, bolha holográfica. Total. São as 40 e poucas virgens aí do Islã com leite e mel. Existe, claro que existe. Porque eu pensei, se fosse fácil desse jeito, acabou, né? Não tem. Mas... só bota o código do joguinho do videogame lá, que tem o cheat code lá, bota o código e passa direto. Não, é difícil. Gente que dá carteirada no 5D não é fácil. Né? Fala que é amigo do fulano de tal, tá bom. Jeitinho brasileiro no 5D. Adoro essas coisas. E aí, uma outra parte aqui diz: eu concordei com todas as sugestões de David. Todas elas me pareciam muito lógicas para esse primeiro momento. Ali, uma dúvida surgiu. David, não terei nenhum sofrimento programado? Perguntei curioso. Ele respondeu com um riso no rosto. Mas você quer ir para a Terra para sofrer? Querer, eu não quero. Mas não seria necessário um grau de sofrimento para entender como as coisas funcionam por lá? Disse. Sim, meu amigo, tens razão, mas não vá com tanta sede ao pote, pois as emoções do outro lado são fortes e podem te desviar do seu propósito. David me respondeu com toda a segurança e sabedoria de quem estava nesse cargo há mais de 500 anos. E aí, a pergunta óbvio que aqui o livro, né, uma história Sim. e tudo, mas tem gente que pede isso, que pode ter pedido para querer, eu não sei se é herói, eu não sei qual é o objetivo, mas tem gente que pede isso, não, deixa eu ir lá sofrer porque eu quero ter essa experiência para saber como por exemplo, não ter um membro, não ter... Esse aí é um caso específico, ele estava em missão na primeira encarnação, mas a maioria esmagadora das pessoas, através da culpa, pedem o sofrimento numa ilusão de pagar algo que fez ou que não fez, aí que está a maior crueldade. Que quando eu dou permissão para me colocar uma informação holográfica em mim, ou seja, algo que eu nunca fiz, eu vou pedir para vir para sofrer, para pagar aquilo que eu não fiz. Isso é fantástico. O sistema funciona de uma forma perfeita. Então a pessoa pede muitas vezes, esses senhores do karma, essas consciências que estão do outro lado, eles falam, pega um pouco mais devagar, porque você quer vir igual o Joseph Glimber, mas você não vai aguentar. Para quem não sabe a história do Joseph Glimber, joga no Google aí. Joga no YouTube aí, que é ótimo. Do Jô Soares lá, né? Acompanha melhores do mundo, aí, Joseph Glimber. Então as pessoas pedem. Imploram para vir com tudo de pior possível imaginável numa ilusão de que tem que pagar alguma coisa ou que aquilo pagaria alguma coisa. Não é fácil, não. E aí, continuando, ele... no livro tem aqui: certamente a essa altura o David já conquistara minha confiança plena. Concordamos que haveria alguns sofrimentos, como perda de familiares, alguma dificuldade de recursos, mas nada tão grave aparentemente atrapalhasse a minha missão. Nessa primeira encarnação eu deveria somente emitir boas vibrações para a humanidade. Era só isso. Então, o que seria vir para emitir só boas vibrações, né, para a humanidade? E como que um contrato desse, ou esse compromisso, poderia ser alterado? Né? Eu concordei que eu vim para cá para sofrer, mas cheguei aqui e vi que o negócio não era assim, mas, né, será que não dá para a gente mudar isso? Então, tá muito claro que ele caiu no conto viário, né? Ele tá achando que ele tinha que sofrer para ver como é que as coisas são, ou que ele vinha aqui só passar boas vibrações. Ele não entendeu. É porque venderam para ele lá fora que a Terra é um planeta prisão. Aí ele chegou aqui e falou assim, poxa, mas... Ele até fala ali, né? Tô até gostando daqui, o negócio tá legal. Ou seja, ele está sendo enganado, né? Tanto que à volta ele começa a ver as coisas como são. Ele passa pelos mesmos lugares da ida, só que ele vê os bastidores, né? Então, já contando o fim do livro aí pro povo. Então, aí é interessante porque ele está achando que tá abafando, né? Então ele não vem para... vai passar... vai vir para
para mandar boas vibrações, mas não existe isso, né? E aí uma pergunta ainda com esse contexto do que a gente já falou até aqui. Isso aqui, vamos pegar uma pessoa que está vivendo essa experiência aqui, desencarnou hoje, já é a, sei lá, 20ª encarnação. Isso pode acontecer com uma pessoa que já passou por várias encarnações. É o que mais acontece. A pessoa vai chegar lá e é como se fosse do zero. Por quê? Toda vez que ela encarna, ela esquece. Aham. Quando ela chega do outro lado, ela só lembra da última encarnação. Aí se um cara desse falar assim, mas você sabe o que você fez na outra? Deixa eu te mostrar. Aí passa uma puta holografia e você assume aquilo, você aceita que você fez aquilo. Então aquilo passa a ser seu. Então aí você tem que voltar para repor algo que você não fez. Entendeu? Aí você pede para voltar. Aí você fala, não, isso aí que eu fiz, que coisa horrível. Eu fui vou falar uma coisa, né? Eu fui um assassino. Então eu quero voltar sem um braço. Porque eu matei a pessoa estrangulada, então eu quero voltar sem nenhum braço. Me tira os braços, me tira por favor. O cara, não, vamos tirar um só. Não, tira os dois, eu quero os dois. Tira os dois. Você está implorando para vir sem braço. Aí você encarna sem braço. Meu Deus, como eu fui esquecido por Deus. Foi você que escolheu. E você nem precisava vir sem braço. Aliás, você não precisa nem vir. E aí quando volta, a conversa já é outra, né? Tá vendo? Você ficou sem braço, agora eu vou te dar 2 braços pra você viver uma vida plena agora. Aí quando pode ser, aí você ficou sem braço, mas você não lembra que você fez o contrato para ir sem braço. Você não lembra quando você volta. Você encarnou, então aí você volta sem os braços. Aí falando assim, pode ser. Jesus é tão bom, caso você seja cristão, né? Que vai te dar uma nova chance agora, você vai voltar com os braços fortes. Vai ser um atleta olímpico. Então vai lá, volta como um atleta olímpico. Veja que para esse povo, por isso que eu falei que lá no começo, que a questão das presepadas não estão ligadas normalmente com coisas ruins. Pô, vir sem braço ninguém merece, né? Sim. Vim como um atleta olímpico, pô, legal pra caramba. Mas aí o atleta olímpico, pô, vai ser um cara de tanto sucesso que ele vai, tô colocando qualquer situação aqui, tá? Vai treinar 18 horas por dia, não vai ter vida, vai acabar com os ligamentos dele, vai ganhar tanto dinheiro que não vai conseguir sair na rua, ter um jantar, aí foi abusado pelo técnico, sabe aquela coisa? Né? E você não sabe de onde que tá vindo, e você acha que a vida do cara é uma bênção. Né? Então é complicado isso, é muito complicado. Então acontece. E toda vez que chega lá vai ser uma história diferente. Quando ele subir de novo, quando ele for de novo, vai falar, não, agora você tem que dar continuidade ao seu legado. Né? Não, ou então, pô, olha só o que você fez, você, sei lá, o seu técnico que abusou de você, você colocou ele na cadeia. Só que, na verdade, ele abusou de você porque você abusou ele na nossa vida. Olha aqui, ó, na outra vida o que você fez pra ele. Pum, tudo mentira. Aí você tem que voltar como irmão do técnico que te abusou, porque você abusou ele na outra vida, porque não sei o que. Tá entendendo o rolo? Os caras fazem isso, meu. Os caras fazem isso. E aí segue, né? A parte que mais demorou foi a escolha da família. Como era a minha primeira vez, eu não tinha laços com ninguém. Entrevistamos diversas consciências prestes a reencarnar até achar um casal compatível com o meu propósito que fosse reencarnar no período mais propício para o meu contrato. A encarnação ou reencarnação não é algo tão simples de planejar. Vários fatores devem ser considerados. No começo eu pensava que escolhêssemos uma época, um país, uma cidade para viver e depois faríamos o planejamento. Na verdade é o inverso. E aí a pergunta é, funciona dessa forma? Chega lá, eu escolho para onde eu vou, né? Que família que eu vou viver. Na maioria dos casos, não. Por que não? Porque você deu autorização frequencial para outra consciência escolher por você. Se você tiver autonomia, conhecimento aplicado, você consegue fazer o que ele está fazendo aí. Aí você vai escolher. Escolher das opções que você tem também. Não, você tem os 8 bilhões de encarnados para escolher, não. Você vai escolher dentro daquele planejamento que você fez. Ele vai procurar no espaço-tempo, ou seja, em toda a linha da Terra, qual o melhor momento para ele encarnar para fazer aquele... Ou seja, aonde que eu coloco a minha atenção? Em que ponto dessa linha, suposta linha, né? Agora, nesse momento, como que uma consciência vai saber qual é o real propósito dela? Porque nesse momento aqui, ele está em missão. Mas vamos supor que fosse uma consciência sem essa missão. O fato de eu ter o conhecimento aplicado, uma vez que eu chego lá,
eu consigo usar isso a meu favor para saber realmente se eu tenho que reencarnar, se eu preciso reencarnar, ou se eu posso... É muito simples. Você nunca precisa reencarnar. Ah, Ninguém precisa reencarnar. Por nenhum motivo. Nenhum, zero. Agora, você está encarnado e quer saber qual foram os seus contratos? A melhor forma que eu conheço, faça um mapa astral com quem sabe disso que eu estou falando. Senão você vai ficar lá na astrologia do jornal, aí vai ser difícil. Aí você vai ficar falando que gêmeos é dupla cara, que câncer só chora, aí ninguém merece. para você que está solteiro, vai aparecer um homem de farda com estrelas no ombro. Ninguém merece. Então tem que ser um astrólogo que saiba disso que eu estou falando. Que consiga ler como contrato encarnacional. Quais são as tendências? Porque aí é que pega o negócio. Tem a frase lá do nosso querido Paracelso, né? Os astros inclinam, mas não obrigam. Então o contrato é isso. Ninguém está te obrigando. Alguém te obriga a cumprir um contrato? Não. Só que você tem consequências se você... Então, quando você lê o seu mapa astrológico, com essa visão que eu estou passando para vocês, você consegue ver quais são as marés, para onde para onde que os rios estão escorrendo. Você pode nadar a favor da correnteza ou contra, certo? E aí você tem as consequências de nadar a favor ou contra. Então a melhor forma é você fazer esse mapa e fazer as revoluções também, né, anualmente. Porque você vê como que seus contratos estão te influenciando naquele ano, de acordo com as frequências. Porque é assim que a encarnação é escolhida. Não é assim, eu nasci tal dia, tal hora, em tal lugar. Deixa eu ver como é que ficou o meu contrato. Não, é o contrário. Você tem um contrato e aí eles mapeiam qual é o dia, a hora e o local para que esse contrato seja válido. Entendeu? É assim. E nesse mapeamento de contrato, eu consigo ter essa visão a longo prazo dessas possibilidades, que são possibilidades. Possibilidades, porque você precisa tomar as decisões. Vou cumprir ou não vou cumprir. Então são possibilidades. Ok. Tá? E aí, seguindo, alguns instantes depois, então o zigoto começou a sua multiplicação através do processo conhecido como meiose, onde ele se divide sempre em duas partes. Assim, uma célula se transformou em duas, essas duas em 4 e essas 4 em 8. Nesse exato momento, meu corpo astral se ligou permanentemente ao corpo de minha futura mãe através desse conjunto de 8 células. Donald me explicou que esse é o momento em que nos ligamos ao corpo físico e que essa energia corresponde à frequência universal traduzida em geometria. Era parte do padrão da vida em nosso universo, na fisicalidade. Então, a consciência ela se acopla ao corpo quando chega a 8 células. Já tem um entrelaçamento, né, com os pais, principalmente com a mãe, já tem o óvulo escolhido, né? Já tem até o espermatozoide do pai escolhido. Já tem um vínculo dessa consciência com essas células. Aí tem a junção dessas células, que é coordenada também por essa consciência que está vindo encarnar. Estamos falando nesse caso aí, tá? Aí junta. Aí conforme junta, esse enlaçamento vai acontecendo. E quando chega em 8, há um acoplamento final. Legal. E aí, aí vem aqui, né? As primeiras encarnações. Com aproximadamente 18 anos de idade, tive a clareza mental de saber quem eu era e o que estava fazendo por lá. Não podia comentar sobre isso com todos do mosteiro, mas fiz alguns amigos mais chegados que tive a oportunidade de encontrar mais tarde em Shambhala, inclusive. Esses sabiam de tudo. Na verdade, sofri alguns tropeços no caminho, perdi a minha irmã mais nova muito cedo, com apenas 7 anos de idade. Pela primeira vez pude provar a dor da perda, mesmo com a certeza e a lembrança do sofrimento, né? Talvez um sentimento egoísta pela saudade que sentimos muito presente. A saudade sentimos muito presente. A pergunta sobre ele tinha consciência, porque era a primeira encarnação dele. Com 18. Com 18 anos ele teve, né, a consciência. Isso, qualquer pessoa hoje, agora, que vive aqui, né, onde a gente vive, consegue ter essa consciência de quem o que veio fazer aqui. Consegue. É possível fazer? E se sim, quais são as maneiras que eu posso hoje
ter acesso para saber, né? Aqui eu entendi que ele estava em missão, talvez era uma situação diferenciada. A primeira encarnação. A primeira encarnação. Mais tranquilo. E né? isso pode acontecer, e como que acontece aqui? Pode acontecer, com o despertar da consciência. Então, por que você não lembra quem você é? Porque tem diversas programações no seu corpo físico, mental, energético e muitas vezes até espiritual para que você não lembre. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me limpar, me livrar dessas programações, desses imprints, esses traumas, esses arquétipos, essas armadilhas, esses chips, esses implantes, tudo que foi colocado em diversas encarnações físicas e holográficas durante todo esse tempo que a gente está aqui no planeta Terra. Conforme eu vou me livrando disso, eu vou me lembrando quem eu sou. Legal. Okay. E aí, ele segue aqui, né? O que eu não estava reparando era que a cada encarnação eu ia esquecendo pouco a pouco de quem eu era e o que eu tinha ido fazer ali. Aquela clareza de ideias e da minha primeira experiência foi sumindo aos poucos até o momento da minha quinta experiência. Então isso é um processo que acontece, ocorre, é recorrente, sempre que a gente reencarna, tem esse processo de esquecimento e ele vai ficando cada vez mais forte, é isso? Mais frequente? Exatamente. Então, todas as vezes que a gente acopla a célula na barriga da mãe, o processo da gestação é o processo de esquecimento. Quando nasce, eu tenho esquecimento total. Então, quanto mais ele acopla ao zigoto, o feto, depois e tudo mais aquela consciência está esquecendo. Ela vai entrando como se fosse um sono. Ela vai entrando no sono, até ela dormir de vez, aí ela nasce. Completamente esquecida. Quanto mais passa por isso, mais difícil de lembrar. Eu vou aproveitar e fazer um outro adendo da minha mãe macumbeira, porque, e aí eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver e se procede, né? Eu não tinha sido batizado na igreja católica. E eu nunca quis ser batizado, né? E aí eu fui batizado aos 10 anos de idade, geralmente é mais cedo, né? Bem mais cedo. E fui batizado contra a minha vontade. Tá. Meu pai me obrigou a ser batizado, porque a gente tinha uma pessoa próxima da família que ele queria que fosse minha madrinha, enfim. E eu fui batizado. E até os 10 anos, eu era sonâmbulo. Então eu tinha muito, né, sonho, digamos assim, e a minha mãe falava que à noite eu ficava vendo pessoas, via índio, às vezes eu dormia atrás da geladeira, às vezes eu ficava assistindo televisão fora do ar, no sofá. E aí, muitos anos depois, ela me disse que o batismo da Igreja Católica é uma forma de cortar o vínculo com o mundo espiritual para que você não lembre, não acesse, inclusive que corte a sua mediunidade. Isso. E eu falei, talvez fosse por isso que eu não queria ser batizado. E aí, depois do batismo, parou. Parei de ter pesadelo, parei de ter acesso às coisas que eu tinha acesso. Meu irmão também, a mesma coisa. E aí eu falei, cara, aí tem a ver com essas... Existem... Eu estou falando o meu exemplo que é meu, né? Mas devem existir outros mecanismos também, existem outros mecanismos para facilitar esse processo? Sim, você veja, o batismo, aonde que ele acontece? Terceiro olho coronário. Onde joga água? É exatamente aí. Então é para fechar mesmo. É para fechar a mediunidade, para fechar a pineal. Para não ter acesso mesmo. Então, veja, para uma pessoa religiosa, o filho era perturbado, batizou, agora não é mais. Está curado. Não é? Quando na verdade é o contrário. Na verdade é o contrário. E aí, comigo aconteceu que o processo foi voltando naturalmente, mas de uma forma mais lenta. E aí, quando eu comecei mesmo o processo de despertar, aí o negócio andou. E é interessante, eu vou fazer aqui, eu vou ter que fazer essa pausa aqui para contar uma história que a gente conversou. Foi depois, eu sempre brinco, cara, e eu não vou deixar de brincar, que eu falo que depois do semente, só ladeira abaixo, as coisas só pioraram. Mas é interessante porque eu tinha crise de enxaqueca, né? E eu não tomo café há mais de
35 anos por conta da enxaqueca. E quando eu tomava café, a minha visão, ela ia fechando, né? E aí eu só enxergava na frente como se fosse um túnel e ficava tudo escuro aqui, né? E aí, quando eu fiz o semente, começaram algumas coisas a acontecer e aí um dia eu fui levar a minha filha na escola e aí deixei ela na escola e fiquei esperando, porque ia ter uma parada, um desfile. E aí fiquei esperando, tudo teve o desfile e aí eu fui voltar para casa. Quando eu fui voltar para casa, eu comecei a ver como se fosse uma auréola no meio da minha visão. E era como se fosse um círculo mesmo. E aí a minha cabeça começou a doer e esse círculo foi aumentando de tamanho. E era como se fosse o processo inverso da enxaqueca. Como se estivesse abrindo mesmo, né? E aí eu fiquei desesperado, liguei para um amigo meu, falei, cara, eu tô com dor de cabeça, não sei, eu tô indo para casa, né? E eu tava sozinho em casa, falei, cara, daqui umas 2 horas passa lá para ver se eu tô bem, tudo e tal. E foi abrindo, e a cabeça doendo. E aí, em um determinado momento, eu deitei e falei, cara, vou dormir, né? Tomei um remédio para dor de cabeça, que tava dor de cabeça muito forte. E dormi e acordei bem. E aí, fiquei meio assim tudo. E aí, algum tempo depois, veio para mim que, na verdade, estava reabrindo a minha percepção e as minhas capacidades. Esse era o meu processo. Tá. Que a enxaqueca era uma forma de fechar ainda mais isso, né? E não deixar acontecer. E a dor de cabeça que eu tinha era essa trava. Vai doer a cabeça, vai ficar e vai ficar. E isso aconteceu o inverso. Isso pode acontecer, isso é comum? Como é que é esse processo de voltar a ter percepções? Isso é muito pessoal, tá? Não tem uma receitinha de bolo, não, mas pode acontecer sim dor de cabeça para voltar, porque quando a gente está ativando a pineal de novo, a pineal está... O pessoal fala calcificada, mas não é o melhor termo, né? Mas, enfim, ela está fechada, ela está inoperante em termos espirituais, claro, porque ela é uma glândula física, inclusive, que cuida do sono, etc. Mas na questão frequencial, né? E ela começa a voltar ativa, é muito comum ter dor de cabeça, enjoo, é muito comum. Porque você está ligando alguma coisa que está há muito tempo desligada. Então está meio pegando no tranco ainda, teu corpo físico não sabe como lidar com aquilo, sua mente, o cérebro físico não sabe lidar com aquilo, então muitas vezes traduz em dor mesmo. E a nossa ânsia também de que a coisa aconteça, enfim. É muito comum mesmo. Nos nossos treinamentos, né, que a gente faz de pineal e tudo mais, eu pego leve com o povo, né, e falo assim, olha, agora treinem vocês um pouquinho por semana, porque se a pessoa fizer um pouquinho por semana, ela vai começando a aguentar um pouco mais, né, conforme o tempo vai passando. Porque se a gente der um treinamento assim aí dá muita dor de cabeça, muito enjoo, é muito difícil recuperar. Que é uma coisa que nem todo mundo espera, né, que o processo, ele não necessariamente é confortável, né? Às vezes. Quando que é? Eu diria que o processo que tá louco. Eu ainda não vi, né? Eu não posso falar que não existe, porque eu não vi. Mas eu ainda não vi a pílula de despertar, né? Que você toma uma pílula e pronto, desperta, ele ativa tudo. Gostaria e fica tudo. Muito. Então procura também. Bom, e aí vem aqui, né? Ainda seguindo. Aproveitando toda a minha vontade por fortes emoções, David planejou o nascimento da capital mundial da época, no maior império com o menor cargo militar. Nessa encarnação, quando eu tinha 20 anos de idade, no ano 44 a.C., Júlio César, o imperador da época, foi assassinado e eu fazia a guarda do palácio em Roma. Uma guerra civil estourou e eu fui morto violentamente com uma espada nas minhas costas enquanto tentava apartar uma briga de rua em frente ao meu posto militar. O desencarne foi quase imediato, mas eu não percebi o que havia acontecido. Continuei tentando separar em vão a briga, sem perceber que ninguém mais me via, ninguém mais falava comigo. Donald já não aparecia para mim desde que entrei para o exército romano. Sem saber que estava desencarnado, vivia minha vida normalmente, sem estranhar o fato de que ninguém me olhava e ninguém me respondia. Nesse trecho aqui tem 2 coisas que me chamaram a atenção. A primeira pergunta é: essa espada nas costas pode gerar um imprint e pode reverberar ao longo de outras encarnações? Total. Pode ser a minha dor nas costas de hoje, né? Essa é uma pergunta. Pode. E o que eu posso fazer para resolver isso? Se eu parar aqui, se eu falar, você vai no ortopedista, mas não é. Resolver isso energeticamente. Porque, pelo que eu estou entendendo,
não tem como resolver só o físico sem resolver o energético, porque... O problema não é no físico, né? Você tem que ir na raiz do problema. O problema é energético, o problema é um imprint de outra vida. Então você tem que ir no médico espiritual, né? Terapeuta holístico, em alguém que consiga trabalhar essa restauração do campo, né? Alguém que desdobre, seja uma apometria, uma linha do tempo, alguma coisa, vá até esse local, ressignifique isso para você e limpe esse imprint do seu campo. E isso pode explicar diversas coisas no nosso físico, como imprints ou resquícios de outras encarnações. Diversas coisas. Não estou falando que toda dor que você tem no seu corpo é um imprint. Sim. Estamos falando que pode ser que aconteça. Ok. E, na verdade, então, o que pode também acontecer é que um comportamento meu aqui pode ativar ou trazer esse imprint, né? Então, assim, a espada foi nas costas, estou dormindo num colchão que não é adequado, com o tempo começo a sentir dor, pode ser que isso traga essa questão. Pode, situações, né? De repente você, sei lá, algum amigo brincou com você num churrasco e colocou uma faca nas suas costas e pô, aquilo te deu um pânico na hora, alguma coisa assim. Essas coisas podem parecer besteira, mas é assim que a gente reativa imprint, esses laços, né? Acontece sim. Por quê? Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Você está lá agora tomando essa facada nas costas. Então, é assim que a nossa mente funciona. E aí aqui a gente fala do físico. Mas sim. Aí eu te pergunto, isso também valeria para o mental? Fui alcoólatra em outra vida, tenho um imprint, chegou aqui, comecei a beber, sim. Posso trazer também. Pode. Esse é o grande perigo da gente dar bebida alcoólica para criança muito pequena. A gente não sabe que imprint que a gente está ativando ali. Além do físico, óbvio, né? Do álcool fazer mal fisicamente para a criança, a gente não sabe que consciência que está ali. Que eu estou dando, mas é só um golinho da espuminha da cerveja, ele tem 9 anos de idade. Tem um ex-alcoólatra ali, consciencial, que já ativou todo o imprint da última vida, sabe? Isso para comportamento suicida, para assassino, para tudo. Para tudo. E a questão, você já havia comentado, né, sobre ele morreu e continuou tentando viver a vida sem saber que tinha morrido. O que determina ou como que esse tipo de situação pode ser evitado? Conhecimento. De desencarnar e achar que não... Conhecimento. Conhecimento é normalmente... As pessoas que não têm conhecimento nenhum, nunca foram atrás de questões de vida após a morte, o cérebro ele raciocina de uma forma muito prática. Ou seja, se eu estou te vendo, se eu estou falando, se eu estou aqui sentado, eu estou vivo. Porque quando eu morro, tudo acaba, né? Fica escuro. Ou eu vou para um julgamento, ou eu vou para as virgens. Eu não estou vendo virgem, não está escuro, não está acontecendo nada, estou vivo. Quem vai me convencer que não? Entendeu? E de vez em quando alguém até fala comigo. Não tem médium. De vez em quando alguém me vê. De vez em quando alguém fala comigo. Então é complexo isso. É informação, conhecimento. Legal. E aí, seguindo aqui, foi nessa cidade, Namastê, que me ensinaram pela primeira vez que esquecemos todas as nossas encarnações passadas para não sofrermos e repetirmos os mesmos erros de antes. Como eu só lembrava da minha última encarnação em Roma, ela tinha sido realmente muito traumática, achei uma bênção, né? Uma ajuda sem tamanho aquele esquecimento. Afinal, se minha última encarnação tinha sido tão sofrida, imagino que eu não passei ou que eu não fiz de errado nas anteriores. Já foi convencido. Ele já foi convencido que a reencarnação é uma bênção, tá vendo? E é assim que funciona. A gente tem uma encarnação difícil... E ele fala assim, olha, fica tranquilo, você vai esquecer de tudo. Você fala, pô, que alívio. Pra não carregar, né? Agora, se ele lembrasse desde a primeira? Bem. Ele não teria passado por isso. Isso aqui, aí é a pergunta capciosa, né? Isso aqui, em algum momento, poderia ter alguma serventia positiva de o fato de eu não saber me atrapalhar em alguma coisa que eu teria que passar ou viver aqui antes de voltar? Ou não? Por exemplo, vou pegar exemplos extremos. Fui líder religioso
em outra vida, saí, desencarnei e virei um mago, né? Tô lá do outro lado, fiz lá falange, juntei a galera pra fazer o mal e tudo e tal. Aí vim pra cá, e aí lá no meu compromisso, tem lá que eu vou fazer um processo de despertar e que eu vou, na verdade, ter acesso a essas informações e tudo e tal, por despertar. Ok, vou ter acesso a como funcionam as coisas, pouco provável, mas vamos supor que fosse assim. Se eu souber que eu fui um mago, talvez eu venha para cá com um pouco de culpa, querendo de alguma forma reparar ou dar prioridade para isso, de alguma forma, dar prioridade. Isso atrapalharia o meu caminho no despertar. Então, numa situação dessa, haveria a possibilidade de esse tipo de situação dele ter alguma serventia positiva ou não? Da maioria das vezes, é sempre uma armadilha mesmo para... Todas as vezes é uma armadilha. Aonde que você vai ser convencido de que isso é uma boa? No meio das suas experiências. Igual ele ali. Falou, pô, esquecer dessa última é uma boa, sofri pra caramba. Concordo. Concordo. O meu problema não é esse. Ou o mago esquecer? Verdade. Mas se você lembrasse desde a primeira, teria sido mago? Se lembrasse desde a primeira, teria esse problema? Não teria. Então a questão não é o esquecimento. O argumento é justo. Ele só está colocado no lugar errado. No contexto... O contexto é errado. O contexto não tá... O argumento é justo. Pô, se eu lembrar que minha filha me matou na vida passada, é verdade, vai ter um rancor aí. Agora, e se eu lembrasse de tudo e ela também, desde a primeira, ela teria me matado na última? Então, essa minha... A minha pergunta é essa só. Então, o esquecimento hoje, ele pode ajudar. Porque, imagina, se eu lembrasse de tudo que eu já passei, eu enlouqueceria. Hoje eu enlouqueceria. Então, eu não estou pedindo para eu lembrar tudo. Eu não tenho condição de lembrar tudo. E aí o interessante disso, e aí também, de novo, eu estou falando da minha experiência, e a minha experiência não representa o todo, né? E nem muito menos a verdade absoluta. Mas esse era uma premissa, por exemplo, quando eu frequentava o kardecismo, a mesa branca. Sim. E isso gerou um conflito com a apometria, porque no kardecismo era o livre-arbítrio, você não pode ter acesso, né? E na apometria a gente fazia processos de volta, você vai ter que saber para você saber o que você tem que fazer aqui agora, teoricamente. Sim. Mas isso é carregado por algumas religiões mesmo, para que as pessoas não queiram saber e não acessem, né? Para que não fique facilitado aí o processo. São as armadilhas do despertar, né? Como a gente disse. Conforme você vai caminhando no degrau do despertar, as armadilhas vão ficando mais sofisticadas. A armadilha do espiritualismo em geral é a reencarnação é uma bênção. E aí temos outras depois também. Não para por aí. A armadilha não tem teto. Ela vai infinitamente. Mas e aí um contraponto em relação a isso também, Lian, e aí é uma opinião minha, eu não sei qual é a sua opinião, gostaria de saber também. Isso nada tem a ver com você ser uma pessoa boa, praticar o bem, ajudar as pessoas e passar aqui suave. Né? Porque não concordar com esse tipo de coisa, saber que a reencarnação é uma armadilha, que eu estou aqui, que estão me enganando, isso para mim nada tem relação que agora eu tirei licença agora da existência, estou de férias da existência, não preciso mais me importar com nada, não preciso escutar nada, não preciso fazer nada. Para mim é uma questão de índole, ética, compromisso. Daí tem outras coisas envolvidas. Se você não quiser fazer nada também, é melhor que encher o saco, né? Então não faça nada, ótimo. Mas para mim tem uma questão de índole, compromisso e tal. Eu não posso... eu vim para cá para fazer o meu trabalho. Mas quem vai me julgar sou eu mesmo. É verdade. É verdade. Agora, cadê meu compromisso? Cadê minha palavra? Cadê minha índole? Cadê minha ética? Entendeu? Não é parte de quem eu sou. Eu não sou isso. Eu não sou o vagal que veio aqui passear. Eu não vim aqui passear. Tem lugar muito mais legal para passear no universo. Entendeu? Então, eu vim aqui para trabalhar. Então, é o que eu vou fazer. É o que eu vim fazer, é o que eu quero fazer. Entendeu? Então, aí vai de pessoa para pessoa. As pessoas têm que ver o que elas querem da vida. Mas você não sabe nem quem é, onde que tá, o que que tá fazendo, o que que... Entendeu? Não vai. Boa noite, né? 2 horas, Rose. Você vai pegar outra página. Tá caminhando. Mas assim... Semana que vem... Continuamos com... Ó, tem muito assunto aqui, tem muita pergunta. Da próxima a gente vai falar e dar continuidade aí a partir da roda de Sansara.
Tem um capítulo aqui que eu vou ter que ler ele todo, não tem jeito. Esse aqui eu vou ter que ler ele todo, porque... Ó, vou até te mostrar um pedacinho aqui, ó, tá vendo? Vou ter que ler ele todo, porque ele todo tem pergunta para fazer. E a gente vai voltar aí nos próximos vídeos. Agradeço aí a audiência. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva para ficar por dentro aí. Isso. Tem a oportunidade aí de participar do Clube do Livro, para ter interação com o autor, fazer as suas perguntas. Você pode deixar as perguntas aqui no canal também, mas é bem interessante lá a live exclusiva e você já pega um pouco aqui do conteúdo do curso. Muitíssimo obrigado. Nos veremos em breve, né? E tem outros vídeos aí também da série, tem o nosso vídeo aí que você acabou, né, cara, com o canal, com a reputação que você falou do táxi do Gugu. Mas né? não é? O vídeo do o táxi do Roosevelt. Aí daqui a pouco vai virar o Uberduction ou Ubercumba, né? Dependendo do Uberduction. Uberduction ou Ubercumba, dependendo do assunto. Mas muitíssimo obrigado. Uberzidos. Mas muito obrigado pela audiência. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço aí. Valeu. Tchau.